Assim, com o fim das missões Apollo, encerrava-se uma era. A Lua, explorada por 12 astronautas em 6 missões bem-sucedidas, parecia ter revelado seus principais segredos. Por quase 20 anos, nenhuma nave americana retornou à sua órbita. O foco científico da NASA se voltou a Marte, Júpiter e ao espaço profundo, mas a Lua continuava lá, silenciosa, ainda guardando os dados que os instrumentos humanos haviam deixado escapar. Durante as décadas de 1970 e 80, as amostras trazidas pelas missões Apollo continuaram sendo estudadas. Elas forneceram novas pistas sobre a formação da Lua e da Terra, mas também levantaram dúvidas. Faltavam medições globais, imagens detalhadas dos polos e dados atualizados sobre a composição do regolito. Com o avanço da instrumentação científica, a NASA sabia que poderia obter muito mais do que as câmeras e sensores da década de 1960. Assim, em 1994, após um longo hiato, a NASA voltou ao satélite natural com a missão Clementine. O projeto foi realizado em parceria com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, mas teve propósitos predominantemente científicos. A nave foi equipada com 12 instrumentos de observação e câmeras capazes de mapear a superfície em 11 faixas espectrais, do ultravioleta ao infravermelho. A Clementine orbitou a Lua por 71 dias e coletou dados que revolucionaram o conhecimento sobre o satélite. Ela criou o primeiro mapa global digital de topografia lunar, permitindo calcular com precisão a altura de crateras, montanhas e vales. Além disso, detectou áreas com alta refletividade próximas aos polos, especialmente na cratera de Shackleton, o que indicava a presença de gelo de água em regiões permanentemente sombreadas. Essa descoberta despertou enorme interesse científico. A possibilidade de gelo preservado no interior de crateras polares significava que a Lua não era um corpo completamente árido. E mais, o gelo poderia representar uma fonte natural de água, oxigênio e hidrogênio, elementos essenciais para futuras missões tripuladas. Em 1998, a NASA lançou a Lunar Prospector, uma sonda de mapeamento global com instrumentos mais precisos. Diferente da Clementine, ela tinha como foco principal medir a composição química e os campos magnéticos locais. Em apenas um ano de operação, a Prospector produziu resultados que confirmaram e ampliaram as descobertas anteriores. Utilizando espectrômetros de nêutrons e raios gama, a sonda detectou altas concentrações de hidrogênio nos polos, fortalecendo a hipótese da existência de gelo subterrâneo. Além disso, identificou anomalias magnéticas em regiões específicas, indícios de que a Lua já teve um campo magnético global ativo em seu passado remoto. Essa descoberta foi decisiva para o entendimento da evolução térmica do satélite. Os instrumentos da Prospector também permitiram mapear a distribuição de elementos como ferro, titânio, potássio e tório, revelando que a crosta lunar é quimicamente diversa. As regiões do lado oculto apresentaram composição distinta das áreas visíveis, o que sugeriu uma assimetria na cristalização inicial do corpo. Esses dados ajudaram a refinar os modelos de formação e solidificação do magma primordial. Após concluir sua missão principal, a Lunar Prospector foi deliberadamente colidida com a superfície em julho de 1999, na tentativa de liberar vapor de água detectável. Embora os resultados não tenham confirmado a presença direta de gelo, o impacto abriu caminho para missões mais sofisticadas que viriam anos depois. O retorno efetivo da NASA à Lua ocorreu uma década depois, com o lançamento simultâneo de duas missões complementares, o Lunar Reconnaissance Orbiter e o Lunar Crater Observation and Sensing Satellite, ambos lançados em 2009. Essas missões foram o início da nova geração de exploração lunar, mais autônoma, precisa e orientada à pesquisa de recursos. O LRO tinha como objetivo criar o mapa topográfico e fotográfico mais detalhado já feito da Lua. Suas câmeras, conhecidas como LROC, capturaram imagens com resolução inferior a 1 metro, revelando detalhes jamais vistos, incluindo as trilhas deixadas pelos astronautas e equipamentos das missões Apollo. Essas imagens encerraram definitivamente as dúvidas sobre a presença humana na Lua, ao mesmo tempo em que forneceram dados técnicos para futuros pousos.
Além das câmeras, o LRO carregava instrumentos como o Diviner, um radiômetro que mapeou as temperaturas extremas da superfície, e o LAND, um detector de nêutrons que identificou locais com concentrações elevadas de hidrogênio, reforçando a evidência da existência de gelo em crateras polares. O LULA, seu altímetro a laser, mediu variações milimétricas de relevo, permitindo criar o modelo digital mais preciso já feito do terreno lunar. Enquanto o LRO orbitava o satélite, o L-CROSS realizou um experimento inédito. Utilizando o estágio superior do foguete Centaur como projétil, a missão lançou em alta velocidade contra o interior da cratera Cabeus, enquanto o módulo principal observava o impacto e coletava os dados espectrais. O objetivo era analisar os gases e poeiras ejetados. O resultado foi um marco na história da exploração lunar. O Helicross detectou água em forma de gelo e vapor, juntamente com compostos como amônia, metano e dióxido de carbono. Essa confirmação direta comprovou que o gelo polar existe em quantidades significativas, um recurso que poderá sustentar a vida e abastecer futuras missões humanas. Os dados combinados do LRO e do Helicross transformaram o entendimento científico da Lua. Mostraram que o satélite ainda é um ambiente quimicamente ativo em escala microscópica, sujeito a processos contínuos de erosão e volatilização. E mais, revelaram que a Lua não é apenas um corpo morto e inerte, mas um arquivo dinâmico da história do Sistema Solar. Com essas missões, a NASA consolidou uma nova era de exploração lunar. Diferente das décadas anteriores, o foco agora estava em ciência aplicada, compreender os recursos naturais, o ambiente de radiação e as condições para a habitação humana. O conjunto de dados obtidos entre 1994 e 2010 tornou-se a base de planejamento para o programa Artemis, a iniciativa que levará novamente astronautas à superfície da Lua. Essas missões mostraram que a Lua não é apenas um marco histórico da exploração humana, é também um laboratório natural para entender os processos que moldam planetas e satélites. Como vimos, suas crateras guardam fragmentos de meteoritos primordiais, suas sombras abrigam água congelada e seu solo carrega o registro intacto de bilhões de anos da história cósmica. Quando a NASA voltar a pousar em sua superfície, cada novo passo será sustentado por esse legado científico. O conhecimento acumulado pelas missões Clementine, Prospector, LRO e Helicross é o alicerce sobre o qual o futuro da exploração lunar está sendo construído. Um futuro que, pela primeira vez, combina ciência, tecnologia e permanência. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal caso tenha gostado.